Olá, um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, enfim, quando esse vídeo chegar até você, espero que encontre você bem. Eu sou o Reverendo Diego, estamos aqui na Escola Bíblica Dominical da UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes da nossa igreja, aqui é a Igreja Presbiteriana de Botafogo. Domingo, dia 25 de junho, é o dia que essa aula vai ao ar, e nós estamos dando continuidade à nossa lição, uma viagem pela história da redenção. Agora na sétima parte, sempre faço questão de lembrar quando a gente está junto aqui, Letícia também faz isso, Daniel também, estamos numa viagem pela história da redenção, chegando agora ao seu final, ao seu ápice, a última parte, quando a gente tem conversado sobre as cartas gerais e a carta do Apocalipse. Olha, a nossa caminhada foi longa até aqui. Essa é a nossa 10ª lição. A gente já deu uma geral sobre todas as cartas, qual é o sentido, quem escreve. Passamos pelas cartas de Pedro, as cartas de João, carta aos Hebreus, e chegamos na carta de Judas, enfim, todas as cartas gerais. Chegamos hoje, exatamente hoje, é a primeira de 4 aulas que nós vamos falar sobre o livro, melhor dizendo, não, eu ia dizer a carta, né? O livro do Apocalipse. É isso mesmo, não é? Vamos falar sobre o Apocalipse. Diego, que doideira, não entendo nada. É um troço doido, muito esquisito e tal. Calma, calma. Vamos devagarzinho, vendo parte por parte, para buscar entender. Esse, claro, como palavra de Deus, é um livro tão importante na Bíblia como o livro dos Salmos, ou os Evangelhos, ou os Profetas. Por quê? Porque está no texto bíblico, né? Então a gente vai conversar aí ao longo dessas 4 aulas. Hoje, a nossa ideia é pensar um pouco sobre, assim, a chave de compreensão do livro do Apocalipse, ou seja, qual é a porta, ou melhor dizendo ainda, né, uma boa porta, uma excelente porta, uma necessária porta para a gente entrar, para interpretar, para enxergar, para entender o livro do Apocalipse. E por que ao longo da história muitas vezes esse livro é tão mal compreendido. Então a gente vai assim dar um primeiro passo na aula de hoje. Como eu falei, são 4 aulas, hoje é a lição de número 10, então as lições 10, 11, 12 e 13 da nossa revista vão falar sobre o livro do Apocalipse. Então eu vou falar hoje, nas próximas aulas Letícia, Daniel, e eu até volto para a gente falar também. Então vamos orar e dar início aqui à nossa aula. Fecha os olhos, vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra que chegou até nós. E obrigado, Pai, por ela nos abençoar e nos ensinar de maneiras, Senhor, que nos abençoam e transformam a nossa vida. Tome esse encontro nas tuas mãos, fala ao nosso coração, Pai. É como nós pedimos e agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Beleza? Vamos lá. Então, já de primeira, abre a sua Bíblia aí no livro do Apocalipse. É claro, né? Livro do Apocalipse, cadê minha Bíblia? Ah, meu Deus. Fugiu a Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos do livro do Apocalipse, né? A introdução aí ao livro do Apocalipse. O Apocalipse é muito fácil de achar, né, gente? Está lá no finalzinho da Bíblia. Então você abre no final da Bíblia. Se a sua Bíblia for como a minha, tiver o inário, né? Aqui, né? Tiver o inário no final, né? No final você vai encontrar o inário. Aí volta um pouquinho. Se não tiver o inário, né? É o último livro da Bíblia. Diz assim, ou dizem assim, os 3 primeiros versículos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, assim, numa
primeira abordagem, já nesses versículos, a gente vê assim, através do João, primeiro, a origem, né? Como toda a palavra de Deus, o livro do Apocalipse vem do próprio Deus, né? Revelado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelo próprio Espírito Santo de Deus, que entrega, através do seu anjo, essa visão, essa informação, essa profecia, esse texto, essa carta para o João. O livro do Apocalipse muito provavelmente foi um dos últimos livros a ser escrito. A gente sabe, e já falamos disso em outras oportunidades, a literatura escrita pelo João, chamada de literatura joanina, muito provavelmente foi ali dos últimos textos a serem escritos do Novo Testamento. A gente sabe que o João, muito provavelmente, também é o que indica a tradição da igreja, a história da igreja, foi o último apóstolo a vir a falecer, Provavelmente ele escreveu o Evangelho, as cartas e o livro do Apocalipse ali a partir da década de 80, alguns chegam a dizer até a partir da década de 90 depois de Cristo, E João escreve inspirado por Deus. João escreve inspirado por Deus. E escreve para quê? A gente vai chegar lá. Primeiro, como eu prometi, A gente vai hoje dar 2 passos importantes. O primeiro é o seguinte: primeiro a gente vai combater aquele senso comum. É bem possível que você, que já se aventurou ali pelas páginas do Apocalipse, já tenha tido uma sensação meio estranha de assim, puxa, o que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer aqui? Da onde que vem isso? Qual é a referência? Por que está desse jeito? Por que ele escreve dessa maneira? E aí, por conta disso, é muito comum. Eu já ouvi as pessoas dizendo o seguinte: Dom Diego, o Apocalipse eu nem leio, não entendo nada. Como é que ele pode começar o livro dizendo que é o livro da revelação, se a gente lê e não entende? Tirando ali, que é muito comum também, aquelas mensagens assim objetivas, diretas, às 7 igrejas, as famosas 7 igrejas do Apocalipse, que a gente ouve muitas pregações, muitos estudos, muitos sermões, e que são show de bola, é claro, exatamente pela sua clareza e pela sua objetividade. É muito comum a gente ouvir das pessoas que assim, nem se aproxima do Apocalipse. Outros chegam até a serem, não digo, olha só, eu tenho medo do Apocalipse, Aliás, a palavra Apocalipse já traz assim um certo desconforto, A palavra Apocalipse virou sinônimo, na verdade, A gente tem visto isso na cultura em geral, virou sinônimo de tragédia. Não, naquele lugar não tem como ir, porque ali é o Apocalipse. Não, se isso acontecer, então vai ser o Apocalipse, vai ser o fim do mundo. A gente associou essa palavra à tragédia, à dificuldade, a fim do mundo. Claro, tem muito a ver com o que o livro do Apocalipse vai dizer, mas não é só isso. E aí a gente tem um problema. Primeiro, que o Apocalipse, gente, como eu estou enfatizando aqui, acho que é a 3ª ou 4ª vez que eu falo, é palavra de Deus. Então a gente precisa conhecer o Apocalipse tanto quanto a gente conhece os Salmos, tanto quanto a gente conhece o Evangelho de Mateus, ou o início do livro do Gênesis, ou ali os profetas, ou o livro dos Provérbios. O Apocalipse é palavra de Deus. Então a gente precisa conhecer. Agora, como combater esse senso comum? Como vencer esse desconforto inicial de quem lê o Apocalipse pela primeira vez? Aí a gente tem que ter uma ideia na cabeça, uma coisa em mente. O que, Diego? O Apocalipse, gente, ele é permeado por símbolos. Vou repetir. O Apocalipse é permeado, é repleto de símbolos. E como eu falei agora há pouco, a chave, a janela, a porta para a gente entrar, para ir bem e entender tanto quanto nos é possível entender o Apocalipse, está exatamente em conhecer essa simbologia.
em saber traduzir, decifrar essa simbologia que se encontra mormente ou na sua maior parte no Antigo Testamento. Então eu já vou dar a dica, já podia até acabar a aula aqui, né? Diego, eu quero entender o Apocalipse. Claro, né, todos nós queremos, é a palavra de Deus, né? Nós precisamos conhecer o Antigo Testamento. A gente vai encontrar a fonte, a tradução da simbologia, da metáfora, das analogias, das simbologias, das metáforas, das analogias, melhor dizendo, do Apocalipse no Antigo Testamento. Boa parte dela. Simples assim. Não é simples assim. Né? E eu quero pensar um pouco mais sobre isso com você, porque às vezes isso passa despercebido da gente. Por exemplo, gente, Diego, essa questão de símbolo, assim, não estou entendendo. Você está querendo dizer o que com isso? Pensa comigo, né? Por que a gente para no sinal vermelho? É uma primeira imagem que me ocorreu. Por que a gente para no sinal vermelho? Por que a gente fica preocupado se chegar o nosso boletim da escola ou da faculdade e tiver um 0 lá escrito nele? Por que a gente desenha um coração vermelho, pintado, bonito, coberto ali com canetinha no caderno? Por quê? Porque são símbolos. Né? Boa parte da nossa comunicação, se a gente parar para pensar, ela ainda hoje, né, ela é permeada por símbolos. Aliás, até a maneira como a gente se expressa aqui. Eu estou falando português. Se de repente um norte-americano, um sueco, um alemão, que não tem conhecimento dos símbolos da língua portuguesa, assim como os seus significados e os seus sons, ele não vai entender o que eu estou falando. E o contrário é verdadeiro. Eu não falo alemão, por exemplo. Então, se eu for assistir uma palestra, uma aula, se eu for conversar com um alemão, eu vou ter extrema dificuldade. Por quê? Porque eu não conheço os símbolos do alemão. Né? Isso funciona para a fala, isso funciona para os nossos sentimentos. Por exemplo, se alguém que não conhece a empresa X, não é, visualizar uma maçã mordida num aparelho telefônico, não vai entender o que é aquilo. Né? Se alguém não conhece a rede social Y, ao ver um símbolo de um passarinho azul, não vai fazer a menor ideia do que aquilo significa. Então, assim, uma coisa que fica clara aqui pra gente é que pra gente entender, decifrar, traduzir um símbolo, a gente precisa de um conhecimento prévio. Precisa de um conhecimento prévio para poder entender o que aquele símbolo quer dizer. Por exemplo, né? Rapaz, se eu disser assim para alguém, Diego, me explica esse negócio de Apocalipse aí melhor, porque, cara, para mim esse negócio não tem pé nem cabeça. Né? Diego, olha só, cuidado ali, né? Para não com aquela criança ali que ela pode ali fazer uma bagunça e tal, porque aquela criança assim, ela é muito espoleta, foi a palavra que eu escrevi aqui nas minhas anotações. Na verdade, ela vive pintando 7 na escola. Espoleta, pintando 7, sem pé nem cabeça. Ou seja, eu preciso ter um conhecimento prévio para entender o que esses símbolos significam. Como eu estou dizendo, a nossa cultura está repleta disso, repleta de símbolos. Ou seja, a gente usa imagens para poder denotar, para poder explicar, para poder expressar algo que vai além daquela imagem que a gente está utilizando. E aí eu repito, para a gente entender o livro do Apocalipse e as suas metáforas e as suas analogias, a gente precisa buscar essa chave de conhecimento lá no Antigo Testamento. E o problema óbvio, né, gente? O problema óbvio é que a gente está distante temporalmente do Antigo Testamento. Não é? São, no mínimo, aí 2000 anos que a gente está distante da época do Antigo Testamento. Então, assim, hoje a gente sabe que um sinal vermelho, que foi a primeira imagem que eu citei, quer dizer pare. Uma nota 0 quer dizer que nós não estamos indo bem, precisamos estudar mais, porque de 0 a 10 nós tiramos 0. Um coração vermelhinho, né? Quer dizer que nós estamos apaixonados. A Apple é uma grande empresa de tecnologia, assim como o Twitter é uma grande rede social. Sem pé nem cabeça
é uma expressão para indicar assim, não estou sabendo, não tenho conhecimento disso, está confuso, não estou compreendendo. Dizer que uma criança, alguém, é espoleta, está pintando sete, está falando do comportamento inquieto, ali espevitado, serelepe, para usar uma outra palavra, né, da criança. Então assim, o apóstolo João, a gente já tem isso em mente. Quando ele escreve do livro do Apocalipse, ele tem algumas coisas em mente. Quando inspirado por Deus, ele escreve o livro do Apocalipse, ele tem algumas coisas em mente. Por exemplo, né? Primeiro, aqui não necessariamente em ordem de importância, tá? Só elenquei aqui algumas coisas que passava pela cabeça do João, e isso fica demonstrado no texto do Apocalipse. Primeiro, era um tempo difícil, a gente tem falado muito sobre isso nas aulas anteriores das cartas que a gente já viu. Era um tempo muito difícil, de muita perseguição à igreja. Era difícil ser crente, gente, naquele tempo. Não apenas pelo preconceito que eventualmente nós sofremos ainda hoje, né? Algum deboche, algum preconceito ainda hoje nós sofremos de alguma maneira, né? A gente sabe disso, dependendo sobretudo da região em que a gente vive, do lugar em que a gente vive, às vezes até dentro de casa, né? Naquela época, ser cristão tinha a ver inclusive com risco de vida, como é o próprio apóstolo João, que escreve o livro do Apocalipse preso, exilado na ilha de Patmos, né? E ele está preso, ele está exilado na ilha de Patmos. Por quê? Porque era uma condenação por ele pregar o evangelho. Então ele escreve esse livro do Apocalipse nesse contexto de dificuldade, de luta, de perseguição, que muita gente estava tentada a abandonar a fé, a abandonar o cristianismo, a abandonar a Jesus, exatamente por conta dessa perseguição. Não é? Então ele escreve para animar, ele escreve para consolar, para exortar. Ele escreve, gente, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é importantíssimo. Ele escreve para que os cristãos, quando eles lessem o livro do Apocalipse, eles tivessem firmes uma expectativa não apenas no presente, mas uma expectativa também de futuro. Vou repetir. Eles escrevem o Apocalipse para cultivar, alimentar no coração daqueles homens e daquelas mulheres, daquelas crianças, de todos aqueles que estivessem lendo, não é? Uma expectativa não apenas para o presente, mas também uma expectativa de futuro, de ressurreição, de fé, de Jesus Cristo voltando para buscar a igreja, do novo céu, da nova terra, dos nossos olhos que teriam, ou melhor dizendo, que terão dos seus... Nossa, desculpe, né? Vou começar de novo. Dos nossos olhos, quando nós teremos toda lágrima enxuta, quando não vai haver mais dor e nem mais sofrimento. Então, assim, né? Gente, o que a gente está falando aqui, o que o livro do Apocalipse vai falar, não é nada novo. Nos evangelhos a gente vê Jesus pregando, Jesus morrendo na cruz, Jesus ressuscitando e prometendo que vai voltar. O livro do Apocalipse explica isso para a igreja, vamos colocar assim. Né? Ele lembra que aquele que morreu ressuscitou. E ressuscitou em glória, e voltará em glória para redimir não apenas a minha vida e a sua vida, para fazer novas todas as coisas. É extraordinário. É extraordinário. Então ele coloca... Então assim, não é apenas, segura aí enquanto tá ruim agora, que depois vai melhorar. Né? Não é isso. Não é isso. Né? É um reflexo da nossa história e das promessas de Deus. Então assim, o próprio Jesus vai dizer, por exemplo, é um texto muito importante para a igreja, em João capítulo 16, no versículo 33, ele vai dizer: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E é extraordinário. Jesus usa o vencer, né, no passado como um fato já consumado, mas repare o detalhe, ele não tinha nem morrido ainda. Ele não tinha nem ressuscitado ainda. E ele diz: eu venci o mundo. É extraordinário isso. E o livro do Apocalipse vai mostrar para a gente o resultado dessa vitória. Qual é a nossa expectativa em relação à vitória
de Jesus. Então, assim, é como quando a gente pega um livro de história, né, que a gente fica ali ansioso, preocupado, como é que vai ser? A gente vê ali o herói sofrendo, vê as dificuldades. E agora, aí a gente não... eu faço isso muitas vezes, né? Confesso aqui um pecado, vamos dizer assim. Eu dou uma olhadinha lá no final do livro. Dou uma olhadinha lá no final do livro e vejo, mato a minha curiosidade de como que vai acabar aquilo ali, né? Qual vai ser a mágica do herói e tal. Já fiz isso algumas vezes, né? Como é que vai acontecer aquela vitória? E aí depois eu volto lá para metade do livro e vejo todas as agruras, todas as dificuldades, todas as crises do herói, mas sabendo que no final ele vai vencer. Então é assim que Jesus convida a igreja a visualizar a sua história. E não custa lembrar, a igreja somos eu e você. E esse é um ponto importante, né? Então, assim, é um convite a visualizar o presente, mas com os olhos no futuro, naquilo que Jesus fez. Né? Não apenas isso. O João escreve para gente que, óbvio, né, pessoal, conhecia o Antigo Testamento. Então, quando o povo lê aquele texto e vê aqueles símbolos, imediatamente eles são remetidos às suas traduções, vamos dizer assim, presentes. Ah, aqui ele está querendo dizer isso. Ah, aqui ele está falando do Isaías. Ah, isso aqui é um salmo, até porque, gente, até porque, se o João escrevesse tudo claramente, né? Eu já estava me esquecendo de falar isso, porque é uma pergunta óbvia, né? Mas, Diego, por que tantos símbolos? Por que tanta analogia? Por que não fala de forma clara, de forma objetiva, de forma compreensível para todos, para qualquer um que lesse? Gente, acabei de falar, era um tempo difícil para a igreja. A igreja estava sendo perseguida. Então, o João usa desse artifício também, vamos dizer assim, desse artifício literário para proteger e preservar o texto. Porque se um romano pegasse o texto e disse, esse Jesus vai voltar, é isso mesmo, ele vai acabar com César, vai acabar com o Império Romano, vai acabar com os poderosos, eu vou destruir isso daqui. E acabou, não tinha livro do Apocalipse que chegasse até a gente hoje. Então, assim, claro, né, de forma muito objetiva, de forma muito pontual, né, esse é um motivo pro João ter escrito através de símbolos, através de metáforas e analogias que estão presentes no Antigo Testamento. Eu trouxe aqui alguns comparativos, né? Poucos, a gente já está caminhando para o final da aula, não é? Do texto do Apocalipse com as suas referências no Antigo Testamento. É claro, a gente precisa de alguns exemplos. Então, por exemplo, o texto do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, o João diz assim: eis que vem com as nuvens. Quem será que ele está falando? Né? E todo olho o verá, até quantos os transpassaram, ou seja, até aqueles que mataram Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Não é? Aí você vai lá para Daniel, capítulo 7, versículo 13. É o texto correspondente. Não é? Daniel tem uma visão e ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Ou seja, o Daniel, ele tem uma visão semelhante à visão de Jesus. Perdão, né? A visão de João. Os dois veem Jesus com um intervalo assim de 400, 500 anos, que é o tempo que separa o Daniel do João. Apocalipse capítulo 2, versículo 27. E com cetro de ferro as regerás, e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. João está falando da autoridade, do poder de Jesus, da soberania de Jesus. E tem um texto correspondente a esse lá no Salmo capítulo 2, versículo 9. Quando o salmista diz assim: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Está falando de Jesus, da autoridade de Jesus. Então é um texto que vem lá dos Salmos, que vai se refletir no livro do Apocalipse. Tem um texto que fala sobre a adoração, que é um texto famoso, tanto no Apocalipse quanto no profeta Isaías. Apocalipse capítulo 4, versículo 8, diz assim:
E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Está falando da adoração a Deus, da adoração a Cristo, do seu poder, da sua glória, que é um texto que a gente encontra lá no profeta Isaías, no capítulo 6. Ó, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vou ler a partir do 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, é disso que a gente está falando. Quando o pessoal lia o livro do Apocalipse, imediatamente, nossa, foi o Isaías que falou isso. Puxa vida, foi o Jeremias que falou isso, foi o salmista que falou isso. Então, assim, para entender o para entender o livro do Apocalipse, precisamos conhecer o Antigo Testamento. Então, esse é um ponto importante que tomou aí boa parte da nossa aula, né? E aí eu quero caminhar para o final, lembrando o seguinte, né? É bem possível que, se você for estudar sobre o livro do Apocalipse, e é o que a gente vai fazer nas próximas aulas também, mas dependendo da literatura que você encontre, e há muita coisa boa escrita. Por exemplo, tem um livro, se eu não me engano, do William Hendrickson, que é um comentarista bíblico, que se chama Mais que Vencedores, que é um comentário excelente do livro do Apocalipse. Tem um também que é o próprio comentário bíblico do Apocalipse, aquele de capinha vermelha, que é, se eu não me engano, é do Simon Kistemaker, publicado pela editora Cultura Cristã. Também tem o comentário do Apocalipse da editora Vida Nova, aqueles de capinha azul. Todos eles são livros excelentes para você entender, né? E aí pode ser que você encontre algumas abordagens ou tipos de interpretação que ficam ali conectadas com o tempo, né? Que, não, isso aqui é tudo para o passado, não, já aconteceu. Não, o Apocalipse só está falando de coisa que vai acontecer no futuro e tal. E talvez esse não seja o melhor caminho, não é? Porque, como toda a palavra de Deus, o livro do Apocalipse, ele tem a ver com o que aconteceu no passado, com o que aconteceu no presente, no momento em que o João escrevia, mas também com o futuro. Com o futuro, como toda a palavra de Deus, não é? Como toda a palavra de Deus, ela fala do passado, não é? Vai falar da criação, por exemplo, do povo de Deus e tudo mais. Vai falar do presente o tempo todo e também vai apontar para o futuro. Então a gente precisa ter isso em mente. O Apocalipse é um livro para o passado, para o presente e para o futuro, como parte da palavra de Deus, que não é? O Apocalipse, ele tem sido fonte de consolo, como eu falei no início, né? É óbvio, nós precisamos de esperança, gente. Sem esperança a gente não vive. E o que o João faz nesse livro é trazer para a gente esperança. Olha só, não acabou. O sofrimento não é a última palavra sobre a minha vida e sobre a sua. Nós temos toda a eternidade. E se nós, com Cristo, né? E se nós sofremos nesse tempo presente, calma, Jesus também sofreu. Jesus também sofreu, ele sabe o que é sofrer, mas não desista. Não desista. Então, assim, 2 palavras que vão marcar o livro do Apocalipse são consolo e ânimo. Segura isso, gente, guarda isso. Consolo e ânimo. Consolo para o presente, para as dores e para as lutas, e ânimo para que a gente não esmoreça, não desista da fé. Vamos parar por aqui, tá bom? Demos aí quase meia hora. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos acompanhar aí essa série aí sobre o Apocalipse. Que Deus fale ao nosso coração. E claro, um exercício excelente comece a ler o livro do Apocalipse e comece a comparar, a buscar no Antigo Testamento as suas referências. Amém, gente? Vamos orar então para terminar? Obrigado, Senhor, por esse tempo com os teus filhos.
Continua a falar ao nosso coração através da tua palavra, nesse tempo especial que temos estudado também o livro do Apocalipse. Consola e anima, Senhor, os nossos corações. E faz também, Pai, com que cada um de nós consolemos e animemos uns aos outros. Por Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Lembrando que as nossas aulas também estão ao vivo. Então, todo domingo, nós estamos aqui na Igreja de Botafogo, Rua da Passagem, número 91, às 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical da UPA também. Beleza? Beijo. Boa semana para vocês. Deus abençoe.